Rapaziada, vocês estão sabendo que Flamengo e Vasco em São Januário terá torcida única, caso realmente seja escolhido o estádio do Vasco. O BEP, ele fez essa exigência. E aí, galera, querem acabar realmente com o maior exemplo aqui dos estádios no Rio de Janeiro, que é a torcida mista. Vou falar muito sobre esse tema, que é muito sério. Vou falar também sobre a venda do name right do Maracanã. O estado do Rio de Janeiro acenou positivamente com esse pedido da diretoria rubro-negra. E falando sobre a volta do Pedro, já está treinando sem restrições com o restante do elenco do Flamengo. Então deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! Nação, vou começar o vídeo falando sobre essa notícia absurda que veio na manhã de hoje, né? A Aline Nastari, jornalista, ela trouxe a informação sobre Flamengo e Vasco, né? O Vasco, ele tem o desejo de levar essa partida para São Januário. O Maracanã não estará disponível. Só que vão meter uma faca no coração das torcidas cariocas. Até porque aqui no Rio de Janeiro é um dos únicos lugares do Brasil onde existe torcida mista, né? O pessoal reclama muito da violência no Rio de Janeiro, mas dentro dos estádios não existe isso, né? Tem torcida mista, e é mista mesmo, porque os torcedores, Flamengo e Vasco no Maracanã, os torcedores veem a partida misturados. Não é que um vê de um lado, outro vê do outro. Tudo bem, tem o setor sul, setor norte, mas ali no miolo temos torcedores do Flamengo ao lado de torcedores vascaínos. Vamos dar uma olhada nessa notícia aí. A Aline Nastari, ela revelou que o BEP, o policiamento aqui de estádio no Rio de Janeiro, ele fez uma exigência para que essa partida seja jogada em São Januário. E por mim, galera, não tem problema nenhum de jogar em São Januário. Mas exigir torcida única para essa partida é realmente algo absurdo, na minha opinião. Então, segundo a jornalista, para liberar o jogo em São Januário tem que ter torcida única. A torcida deles, no último Flamengo e Vasco, não se controlaram, né? Ficaram sem poder ver jogos ali no estádio, acho que por mais ou menos 6 jogos. E agora, né, para ter jogo lá, só pode ter a torcida do Vasco. Se não tem como ter torcida mista, que mande o jogo para outro lugar, para o Engenhão, para Brasília. O que não pode é quererem acabar com a coisa mais valiosa que a gente tem aqui no estádio do Rio de Janeiro, né? No estádio e no estado do Rio de Janeiro, que é partida com torcida mista, né? Eu fico muito orgulhoso, sempre quando tem jogo Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, eu sempre exalto isso nos meus vídeos. Tendo torcida misturada é excelente, é um exemplo para o resto do Brasil. Aí querer botar Flamengo e Vasco com torcida única, realmente para mim não tem sentido nenhum. Vamos dar uma olhadinha aí na matéria que o coluna do Fla fez sobre isso, né? O BEP, ele faz exigência para liberar Flamengo e Vasco em São Januário. E aí, o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, ele falou que se tiver que ter um jogo com torcida única, que tenha um jogo com torcida única. O Flamengo, ele não liga de ter jogo em São Januário, sem problema nenhum. Garantindo a segurança, tudo bem. Só que com a torcida do Flamengo indo também. Bota 5% para a torcida do Flamengo, deixa aquele espaço, e o restante, 90%, fica para a torcida do Vasco. Agora, o que vocês acham de quererem terminar com a torcida mista? Porque se acontecer isso, é o primeiro passo para que outros jogos também não tenham. Porque quando tiver Flamengo e Vasco no jogo de volta, vocês acham que a diretoria do Flamengo vai querer uma torcida misturada no Maracanã? Para mim, tem que pagar com a mesma moeda. Mas aí vai começar isso, daqui a pouco o jogo no Engenhão vai ter torcida única. Galera, imagina um jogo com torcida única em São Januário. O Flamengo mete 4-0 no Vasco em São Januário. Não tem os nossos torcedores para defender os jogadores do Flamengo caso algum problema aconteça. Imagina se tem uma invasão no gramado. Se a gente ganhou deles com um placar mínimo e já fizeram aquele escarcéu todo, tacaram bomba nos nossos jogadores, imagina se não tiver a nossa torcida lá no estádio. E somente os jogadores do Flamengo e a comissão técnica do Flamengo. A polícia vai segurar a torcida inteira querendo invadir, caso aconteça uma derrota vexatória pro Vasco? Responde pra mim. Galera, nem ia fazer vídeo hoje, galera. Nem ia fazer. Mas eu larguei meu trabalho na rua, vim pra cá, pra casa, porque isso ficou aqui, ó, entalado, irmão. Tinha que falar sobre isso, porque é uma parada que eu exalto sempre. Torcida misturada, porra.
É isso, eu queria muito saber a opinião de vocês, eu fico realmente atônito de ver uma notícia ridícula dessa, cara. Que o BEP não deixe acontecer a partida, mas querer exigir torcida única, então que a CBF não deixe acontecer a partida. E eu sou totalmente a favor que a diretoria do Flamengo seja contra torcida única e tente fazer de tudo para não levar o jogo para São Januário, caso seja uma partida de torcida única. Então, eu queria muito, por favor, saber a opinião de vocês sobre esse assunto muito sério. Vou voltar aqui para outra tela. Brincadeira essa situação. Se tiver torcida única, é o começo do fim da torcida mista aqui no estado do Rio de Janeiro, nos nossos estádios. O Maracanã tá alto, hoje a festa da favela. E rapaziada, falando sobre essa notícia do name rights do Maracanã, a notícia é muito boa para a diretoria do Flamengo e também para a diretoria do Fluminense, né? Porque, segundo o jornalista Rodrigo Matos, do UOL, o Flamengo e o Fluminense têm ali uma sinalização positiva do governo do estado do Rio de Janeiro para poder mandar ali as empresas fazer uma concorrência para ver quem poderá batizar o Maracanã com o nome da sua empresa, né? O Flamengo já teve o sinal verde do governo do estado do Rio de Janeiro e poderá vender o name right do estádio, tá? Esse é um dos planos da diretoria do Flamengo para aumentar a receita do estádio. Juntamente com o Fluminense, o clube de regatas tem a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. E aí ele explica, né, que o BAP ele tinha essa intenção de poder vender o name rights para ajudar, né, nos custos de um estádio bem dispendioso financeiramente. Para quem não sabe, o estádio do Maracanã, quando tem jogo lá, a receita que o clube consegue, ele só fica com em torno de 30%, 35%. Né? Em outros estádios do Brasil, os clubes ficam com em torno de 60% da renda, da receita, quando tem jogo no estádio deles. No Maracanã, muito pouco, galera. É um custo altíssimo. Eu já fui supervisor lá no Maracanã, era supervisor de limpeza e de segurança também, pela Angels. E, galera, é muita gente trabalhando no estádio. É um estádio para a Copa do Mundo, é um estádio com outros aparelhos dentro também daquela região. Então, é muito dispendioso. E o Flamengo conseguindo vender o name right, excelente, né? Porque o Flamengo consegue abater, o Flamengo e o Fluminense, né, conseguem abater, os dois têm ali a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos e o valor, a receita dos jogos, elas ficariam num volume maior, tanto para Flamengo quanto para Fluminense, principalmente o Flamengo, né, que dos dois clubes é o único que consegue realmente lotar, geralmente, o estádio Mário Filho. E aí, qual seria a empresa para colocar um nome no estádio do Maracanã? A empresa lucraria muito, né, porque Maracanã tem Flamengo e Fluminense, e tendo o Flamengo já é a maior visibilidade do Brasil, maior torcida, e com certeza a torcida vai comprar a bronca também da empresa que colocar o nome no Maracanã. É isso, boa notícia aqui, ó, do Rodrigo Matos, né? Vocês podem ver aí, ó, o Flamengo tem a sinalização positiva do estado do Rio de Janeiro para vender o nome do Maracanã. O Flamengo já teve sinal positivo ali do governo. E é isso, ó, juntamente com o Fluminense, eles têm a concessão pelos próximos 20 anos. Ao assumir o clube, o BAP ele tem priorizado aumentar as receitas do estádio e reduzir os seus custos. E com certeza, vendendo o name right, vai reduzir bastante os custos, né? Se for colocar no borderô, diluir o name right no borderô, as receitas do estádio, ela aumenta. É um estádio muito caro, mas também é um estádio que somente a torcida do Flamengo consegue lotar. A torcida do Flamengo, ela desde sempre consegue levar nas costas tanto a compra de ingressos no Maracanã, que geralmente a torcida lota, quanto também em outros estádios do Brasil, né? O Flamengo é um dos únicos clubes que, quando joga fora de casa, esgota a sua cota de ingressos. Esse é o potencial da nação rubro-negra e esse é o potencial que as empresas têm que visualizar em relação à proposta para ser feita. Com certeza as empresas terão que gastar um dinheiro forte para nomear o Maracanã. Vai ser uma boa, tanto para Flamengo quanto para Fluminense. Eu queria saber a sua opinião. Aí fica essa dúvida, né? Qual será a empresa que terá bala na agulha para poder botar o nome right lá no estádio do Maracanã? Vai ter que gastar muito dinheiro, mas isso será excelente, tanto para o Flamengo quanto também para essa empresa e para o Fluminense também, de lambuja. O Maracanã tá alto, hoje a festa da favela. Agora falando sobre ele, Pedrão tá voltando e olha a notícia excelente
na data de ontem, segunda-feira, ele já treinou sem nenhum tipo de restrição com o restante do elenco do Flamengo, né? É um jogador ali, referência no mundo todo, camisa 9, um camisa 9 raro hoje em dia, tem muita habilidade, faz gol de cabeça, faz gol com o pé esquerdo, direito, faz gol de peito, faz gol de barriga, faz gol de tudo quanto é jeito. E, conforme eu falei, o que chegou para mim de informação é que a previsão para a volta dele é que ele possa já jogar contra a LDU. A LDU, a partida, se eu não me engano, é dia 19 desse próximo mês. Mas, segundo o Globo, a tendência é que ele volte dia 16. Então, fica muito próximas as datas, né? Ficam, na verdade, muito próximas as datas. E, voltando, o Felipe Luiz com certeza achará um modo de encaixar ele da melhor forma possível no time. O time muda um pouquinho o seu esquema tático com o Pedro jogando como camisa 9, porque ele não é aquele jogador que sai muito da área, ele não tem aquela movimentação gigantesca. E treinando sem nenhum tipo de restrição, daqui a um tempo ele com certeza estará apto para poder fazer aquela marcação com pressão, porque a gente sabe que o time do Felipe Luiz tem um ponto principal ali, que é não querer jogar sem a bola, né? Perdeu a bola, todo mundo vai em cima com muita sagacidade, com muita disposição, e para fazer isso, a parte física tem que estar muito boa dos jogadores, né? E o Pedro voltando de contusão, a gente espera que ele volte 100% e tenha aquela condição física de poder fazer a marcação com intensidade, poder também dar aquelas arrancadas conforme os lançamentos ali do Arrascaeta, do De La Cruz, do Gerson, né? Várias vezes a gente viu um Pedro ali com muita disposição, ganhando no corpo também, sabendo se posicionar muito bem. Então, é apenas uma curtinha aqui para informar que sim, ele já treina com todo o restante do elenco do Flamengo. Há até uma possibilidade dele voltar antes do jogo contra o Juventude, mas é uma possibilidade muito difícil de acontecer. A tendência maior é que ele seja relacionado ou para a partida contra o Juventude ou já a partir da partida contra a LDU. A informação que chegou para mim é que ele será relacionado contra o LDU. A diretoria do Flamengo, a comissão técnica do Flamengo, o departamento médico do Flamengo não quer uma volta precoce do Pedro. Só que ele conseguiu se recuperar de uma maneira incrível, né? Até porque ele fazia ali durante o seu dia, ele separava 3 sessões, né? Uma lá no CT Ninho do Urubu, 2 no CT Ninho do Urubu, uma à noite em casa. Então ele fez um intensivão para voltar antes da hora, né? E temos um pouquinho mais de 6 meses da sua gravíssima lesão. E ele voltando é uma alegria tanto para mim, quanto para vocês, quanto para a diretoria do Flamengo, para a comissão técnica. Jogador de rara habilidade, tem feito muita falta. O Felipe Luiz está conseguindo resolver esse problema, mas com o Pedrão, né, será uma solução muito maior ter ele em campo do que ficar quebrando a cabeça, improvisando um camisa 9, né? O Juninho é um bom jogador, né? Apesar daquele gol que ele perdeu na frente do goleiro, mas é um jogador que ainda está se adaptando ao Flamengo, é um jogador de bastante velocidade e pode também jogar junto com o Pedro, quando o Felipe Luiz achar que o Flamengo deva atacar de uma forma mais incisiva. É isso, galera. Pedrão voltando, muita felicidade no meu coração, no coração de vocês também. Vamos partir para cima dos adversários. O Flamengo está vindo com tudo nessa temporada de 2025. A gente sabe que o Flamengo tem total capacidade de vencer pelo menos 2 importantes títulos nessa temporada, com o Felipe Luiz à beira do campo e com esse excelente elenco e ainda com a volta do Pedrão. Nação Rubro-Negra, estamos juntos. Fiquem com Deus, até a próxima e saudações.